Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Pai. Nós vamos passar os avisos para aqueles que vêm à casa pela primeira vez. Pedimos a gentileza de todos ao entrarem à casa, não esquecerem de desligarem os celulares e permanecer em silêncio e oração, para que nós todos possamos estar em condições de recebermos os tratamentos aos quais nós viemos em busca. A casa está aberta para atendimento às quartas e sextas-feiras à noite, a partir das 19 horas. Lembrando que as crianças poderão vir à casa de preferência nas quartas-feiras à noite. Pedimos a gentileza de as mulheres, quando virem à casa, evitarem vir vestidas com roupas muito curtas, muito decotadas, transparentes ou muito justas, e os homens evitarem vir de bermudas, camisetas regatas ou usando bonés. Nós temos uma livraria logo na entrada da casa, onde nós temos os livros da codificação e alguns títulos espíritas, lembrando que a renda da livraria é convertida exclusivamente para a manutenção da casa. Temos o bazar também, que funciona logo após o término da palestra, nessa escadaria aqui lateral, cuja renda também é convertida exclusivamente para ajudar na manutenção da casa. Temos também a urna de vibração, logo na entrada, onde vocês podem deixar os nomes das pessoas queridas que precisam de oração e não podem vir até a casa. E temos a biblioteca, onde vocês podem pegar os livros emprestados para leitura ou estudo, mediante um simples cadastro que é gratuito. Agradecemos a todos que puderem contribuir com a casa, trazendo alimentos não perecíveis e dentro da validade, que são destinados às pessoas carentes cadastradas na casa. No dia 28, a última sexta-feira deste mês de julho, a casa não vai funcionar por conta do feriado de São Caetano do Sul, dia da cidade, então a casa não vai funcionar. Nos outros dias vai funcionar normalmente. Agora nós vamos procurar nos acalmar, levar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e nosso Mestre querido Jesus, para que nós possamos sentir o amor deles por nós, nos envolvendo, nos acalmando. Vamos tirando do nosso campo mental os pensamentos menos felizes, as nossas aflições do dia que nós passamos, as nossas preocupações. E vamos nos unir em pensamento de amor e harmonia aos benfeitores da casa que chegou ambiente para todos nós, pudéssemos estar aqui, e sentir a paz desse ambiente. Envolvidos nessa harmonia, nesse amor, nessa tranquilidade, vamos permitindo que os benfeitores envolvam a nossa amiga Patrícia, para que ela possa nos passar os ensinamentos de Jesus através do Evangelho, fortalecendo a nossa vida. E com a prece pedimos permissão a Jesus, a Deus e aos benfeitores para iniciar o trabalho da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço infinito. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos de todos os males, porque somente Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Boa noite a todos, sejamos bem-vindos a esta casa, numa noite fria, mas vamos aquecer os nossos corações com os ensinamentos da doutrina espírita, com os ensinamentos de Jesus, que a gente possa se sentir acolhidos, que possamos nos sentir abraçados por estes ensinamentos e confortados,
todos nós aqui viemos em busca de algo. Que possamos, na noite de hoje, receber, pela graça divina, aquilo que necessitamos. E pensando na palestra de hoje, eu estava numa lição deste livro e achei interessante compartilhar com vocês. Hoje em dia a gente compartilha muitas coisas, né? Então, uma lição muito bonita, extraída do livro O Espírito da Verdade, de Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, esta lição, ela é intitulada Com Você Mesmo. Está baseada no capítulo 5, item 13 do Evangelho. E nos diz assim: meu amigo, você clama contra as dificuldades do mundo, mas será que você já pensou nas facilidades em suas mãos? Observemos. Então veja, a lição aqui já começa nos indagando, né? Com relação às facilidades que nós possuímos. Claro que eu sei que todos nós aqui, cada um segundo as suas necessidades, sofre dificuldades. Todos nós trazemos a nossa bagagem de dificuldades nesta vida, né? Porque precisamos entender que estamos encarnados no mundo de provas, mundo de expiação. Então, ponto de partida. Todos nós somos devedores. Ninguém está aqui porque já evoluiu no máximo, já cresceu. Não, porque na escala evolutiva, um planeta de provas e expiações é um planeta aqui ainda, ó, né? Primeiro existem os mundos primitivos, depois existem os mundos de prova e expiação, então nós estamos aí no nível 2, né? E depois vai se avançando, mundo regenerado, mundo até a gente chegar lá no mundo mundo feliz. Mas ainda vamos percorrer este caminho. E nós precisamos ir vencendo as provas, as dificuldades do percurso. Faz parte. Mas todos nós estamos em crescimento, graças a Deus. E Deus não esquece de nenhum de nós. Por mais difícil que seja o caminho, por mais desafiador que ele seja, nós estamos aí, de pouquinho em pouquinho, crescendo, evoluindo, nos melhorando. E às vezes a gente reclama assim, puxa, quanta dificuldade existe em minha vida. Como eu disse, cada um de nós traz as suas. Mas aqui nesta lição, é uma lição, meus amigos, de André Luiz, viu? O espírito que assina essa lição é André Luiz. Então, como ele nos diz, apesar das dificuldades, nós temos sim facilidades e vamos observar quais são. E ele continua: você concorre em tempo determinado para exonerar-se da multa legal com expressiva taxa pelo consumo. A gente às vezes paga caro por a energia elétrica, não é? E hoje em dia está bem caro a energia elétrica. Todos nós sabemos que pagamos essa conta, não é? Mas, como ele disse, não vamos esquecer que a luz solar nos fornece o calor, né? A vida e não nos cobra nada. Deus não nos cobra pelo sol de cada manhã. Ele nos dá de graça. E qual de nós aqui aprecia essa facilidade, esta bênção divina? Então vamos começar a apreciar. Abrir a janela de manhã todos os dias, independente de estar sol ou não, mas agradecer pela claridade que nos ilumina, pelo sol que nos dá a vida. Vamos agradecer.
a gente não para observar isto é tão importante. Precisamos ser gratos por isto, né? E ele continua. Você salda periódicamente largas contas relativas ao gasto de água encanada. No entanto, nem se lembra da gratuidade da água das chuvas e das fontes a enriquecer-lhes os dias. É verdade. Nós pagamos pela água que consumimos na nossa casa, mas Deus nos dá de graça a bênção da chuva, os rios, não é? Que através deles facilidade ter água em nossa torneira, a água é tão providencial para a vida, nós precisamos de água para viver. Então isso nos é dado de graça pela bênção divina. Este pendia na fé com apreciáveis somas todo gênero alimentício que lhe atenda ao paladar. Contudo, o oxigênio, o mais importante o organismo, é utilizado em seu sangue sem pesar-lhe no orçamento, com qualquer preocupação. Então, nós recebemos a bênção do ar que respiramos. E Deus não nos cobra por isto. Bendito seja o ar que alimenta o nosso corpo físico, porque se não tivéssemos o oxigênio, não respiraria. Então, bendito o oxigênio que nos dá a vida, que circula em nosso corpo físico e nos mantém vivo. E a gente não se dá conta disso. E esquece de agradecer todo dia que respiramos. Então, mais uma coisa para a gente aprender a agradecer. Mais uma coisa. Estamos vivos, estamos respirando e temos tudo isto aí a nosso favor, sem nada nos custar, né? E ele continua. Você resgata com a loja novos débitos cada vez que renova o guarda-roupa. E apesar disso, nunca inventariou os bens que deve ao corpo de carne a resguardar-lhe o espírito. E é verdade, né? A gente gasta muito às vezes com a vestimenta e esquece de agradecer o corpo físico que nós temos, que reveste o nosso espírito nesta existência. E o quanto este corpo físico, apesar das deficiências que às vezes traz, é tão importante para a nossa evolução. Como eu disse no início, estamos encarnados num planeta de prova e expiação. Por quê? Porque necessitamos. Bendita seja esta oportunidade que nós temos de estar aqui encarnados. Porque através desta encarnação estamos aí fazendo a nossa evolução espiritual. Então vamos agradecer a bênção de um corpo físico, agradecer este corpo que nos serve ao espírito para crescer e evoluir, cuidar com carinho da nossa casa física, cuidar com amor, agradecer inclusive pelas dores que muitas vezes nós trazemos, porque também são elas que nos fazem crescer e evoluir, não é? Tenho certeza que a maioria de nós, a maior parte de nós, foi trazido até aqui graças a alguma dor. Seja a dor do corpo, seja a dor da alma. Então, bendita a dor que nos traz até aqui, para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente evolua. Bendita a dor que nos aproxima de Deus. Porque muitas vezes, quando não dói, a gente nem lembra de agradecer a Deus. Quando está doendo, quando a coisa aperta para o nosso lado, e a gente lembra da oração. A gente lembra de pedir, meu Deus, me ajude.
Aí que está a questão. Temos que entender que não é só nesta hora. Deus está conosco sempre. Conosco, mesmo que às vezes nos sentimos abandonados, mesmo que às vezes nos sentimos cansados com a dificuldade da caminhada. Mas não vamos esquecer que Ele está do nosso lado. Não vamos esquecer que tudo Ele faz para que possamos crescer e melhorar. Não é? Ele nos dá infinitas oportunidades. E a lição continua. Você remunera o profissional especializado pela adaptação de um só dente artificial, entretanto, nada despendeu para obter a dentadura natural completa. Aí ele quer nos dizer, né, que muitas vezes a gente paga lá caro para o dentista, né, para nos reconstituir um dente, e nós tivemos quantos? De graça. E Deus nos dotou da coisa mais maravilhosa que existe. São muitas, mas esta é preciosa. O poder de sorrir. Nós podemos sorrir. E olha que maravilhoso isso é, e a gente não se dá conta desta maravilha, que é o sorriso. Eu aprendi com o meu pai que na vida toda e qualquer dificuldade deve ser encarada com um belo sorriso no rosto. Sabe por quê? Uma vez ele me disse: aconteça o que acontecer, sorrindo você é mais bonita. Não é? Então, sorrindo, todos nós somos mais belos. Não é o que aconteça. Vamos vencer as dificuldades com um belo sorriso no rosto. Porque as dores são nossas. O sorriso deve ser dos outros. Porque reclamar não vai ajudar a vencer nenhuma dificuldade. Chorar e derramar lágrimas diante de uma dificuldade também não nos ajuda a resolver. Sofrer não ajuda a resolver. Não é sofrendo que nós vencemos. Nós vencemos quando não desistimos, quando persistimos firmes, confiantes na bondade divina, que tudo na hora certa, no tempo certo, da forma certa. Saibamos aguardar, né? Porque às vezes a nossa ansiedade é tão grande que a gente quer tudo resolvido para ontem e esquece que o tempo é necessário. Tempo é necessário para tudo. Pensa bem, um aprendizado, alguma coisa que a gente vai aprender. A gente consegue aprender assim? Não. Qualquer coisa que a gente teve que aprender na nossa vida foi devagar, não foi? Quando a gente foi aprender a andar, a gente era lá um bebê e foi aprender a andar, foi devagar. A gente caiu muito tombo antes de ficar de pé. Quando a gente foi aprender a ler e escrever, ninguém foi para um dia na escola e no outro estava lendo e escrevendo, não é? A gente faz processo. Então você entra na escola, vai errar muitas vezes, tem que fazer todo um treino para aprender a escrever. Ninguém aprende nada em um segundo. Mas nós somos eternos aprendizes, graças a Deus. Nós aprendemos o tempo todo, mas precisamos do tempo certo para este aprendizado. Então, por que não dar tempo para as coisas? Por que nós queremos resposta para tudo e na hora? Por que não sabemos esperar? Então, é exercício, meus irmãos, que todos nós precisamos fazer. Exercício diário da espera. Esperando que o melhor acontece segundo a vontade divina. Esperando que a resposta
na hora certa, no momento exato, nem antes nem depois, mas na hora que deve ser. Isso é alimentar confiança, isso é alimentar a fé. Todos nós mais precisamos. E aí ele continua. Você compra a drágia medicamentosa para leve dor de cabeça. Todavia, recebe de graça a faculdade de articular, instante a instante, os mais complicados pensamentos. É verdade. A gente reclama das dores de cabeça, gastamos às vezes dinheiro com isso, mas esquecemos de agradecer que nós temos este poder de pensar, raciocinar, resolver, escolher, decidir. Aliás, o cérebro humano é mais maravilhosa que existe. E nós não agradecemos por isto. Reclamamos da cabeça que dói, mas não vemos, não percebemos o tanto que ela... E vamos agradecer por essa cabeça maravilhosa, por esse raciocínio que a gente tem. Bendito seja o poder de escolha e de decisão que cada um de nós aqui é dotado, não é? E aí ele continua. Você gasta quantias estimáveis para assistir a esse ou a aquele espetáculo esportivo ou a exibição de um filme. Contudo, guarda sem sacrifício algum a possibilidade de contemplar o solo cheio de flores e o céu faiscante de estrelas. É bonito que ele diz assim, né? Porque às vezes a gente paga caro para espetáculos artificiais que a gente tem por aí, né? Vamos lá assistir um jogo no estádio de futebol, ou um espetáculo teatral, vamos no cinema, porque achamos que isso é entretenimento. E a gente esquece de olhar a flor que está plantada ali, observar as belezas naturais que nós temos, observar o céu azul, que é a coisa mais bonita que o céu, eu acho que não existe. O céu é lindo, seja de dia ou de noite, é um espetáculo. Para perceber. E é um espetáculo gratuito. Nós não precisamos gastar nenhum centavo para olhar para cima e observar o céu azul. Observar, lembra quando a gente era criança que a gente deitava, eu fiz muito disso, deitava no chão e ficava fazendo desenho com as nuvens? Por que a gente para? Por que a gente para de fazer esses desenhos maravilhosos com as nuvens? Vamos continuar. Uma criança, ela tem este poder de observar na simplicidade a grandeza das coisas. Uma criança se encanta quando ela aprende algo. E a gente vai perdendo isto, perdendo o encantamento do aprendizado. Por quê? Vamos recuperar? A gente fica ali, porque a lição é essa, né? A gente fica ali tão absorvido. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso pagar minhas contas. Eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Eu preciso de saúde, eu preciso disso. E a gente não vê o que é importante. Perde o encantamento pela vida. Vamos nos encantar novamente? Este é o convite que a lição nos faz. Vamos nos encantar pelas pequenas coisas. Todo mundo, hoje está chovendo, né? Está meio nubladão, mas hoje todo mundo vai sair daqui e olhar para o céu. Não vai ver estrela, mas vai ver um céu gracioso que abraça todos nós. A chuva aqui também é necessária para a nossa sobrevivência. Amanhã vai abrir e olhar para o céu. Porque mesmo com as nuvens pesadas, o céu azul está além dela. Está além delas. Então vamos olhar para cima. E quando olhar para cima, olhe com um pensamento de gratidão por tudo que também tem aqui. Pelo corpo que serve, pela água que toma, pela luz que nos mantém vivos, pelo oxigênio que respiramos. Vamos agradecer
pelas simples coisas e recuperar o encantamento da vida, honrando inclusive o trabalho que nós temos a cada dia, porque tudo aquilo que honramos, tudo aquilo que agradecemos, a gente recebe muito mais. Esta é a lei da atração, né? E vamos continuar aqui com o que ele nos diz. Deixa eu ver. Ainda dá tempo. Você paga para ouvir simples melodia de um conjunto orquestral? No entanto, ouve diariamente a divina música da natureza sem consumir vintém. É verdade. Às vezes a gente paga para assistir um show musical gostoso, bom, claro, mas a gente não ouve os pássaros cantando pela manhã. Ah, tem pássaro cantando na cidade? Lógico que tem. Lógico que tem. Para 5 minutos para ouvir. Tem muitas. E a gente não ouve. A gente reclama do barulho do vizinho, mas esquece de ouvir os pássaros cantando. O trem que passa. Quantas coisas que a gente pode observar, não é? E ouvir a melodia que se diante de nós e agradecer por elas, meus irmãos, agradecer por elas. E aí ele continua. Você desembolsa importâncias enormes para adquirir passagens e indenizar hospedarias sempre que se desloca de casa. Não obstante, passa-lhe desapercebido o prêmio vultuoso que recebeu com o próprio ingresso na romanagem terrestre. É verdade, às vezes a gente paga caro para viajar e esquece de ver que nós estamos aqui em viagem, encarnados em espíritos neste planeta e numa viagem breve, porque por aqui todos nós passaremos e um dia regressaremos à pátria espiritual. Não desespere, nem se lastime. Atendamos à realidade, compreendendo que a alegria e a esperança, expressando créditos infinitos de Deus, são motivos básicos da vida a erguer-se cada momento por sinfonia maravilhosa. Lição linda, não é? Então vamos parar de reclamar e nos lastimar das dificuldades e agradecer todas as bênçãos que recebemos. Porque somos bem-aventurados, somos filhos deste Pai amoroso que nos dá tanto, sem nos cobrar absolutamente nada. Ele só nos pede para que nos amemos e sejamos felizes. Só isso. Então vamos aprender. A lição é esta. Achei linda esta lição, como tantas outras, né? Mas quis compartilhar com cada um essa questão, para que a gente pense, para que a gente reflita, para que a gente cresça, sempre, porque essa é a finalidade de todos nós aqui. Então, muito obrigada pelo carinho, pelo ouvido amigo, por esta oportunidade bendita. Que possamos todos nós, os assistidos, servidores, todos nós que aqui estamos em aprendizado, que todos nós possamos sair daqui realmente felizes, agradecidos pelo que estamos recebendo, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a graça divina. Que a paz de Jesus envolva todos nós e que o seu amor nos fortaleça, nos ampare e nos ajude a seguir. Muito obrigada. Nós vamos continuar nesses pensamentos de amor, de paz, de luz. E vamos nos unir ainda mais em amor e vibrações. E a nossa amada Terra, esse planeta bendito que nos acolhe nessa jornada,
pelo nosso Brasil, nosso querido pedacinho, né? Que nos acolhe também, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, nossos vizinhos, colegas de trabalho, enfim, todos aqueles que convivem conosco. Que Deus abençoe a todos eles, que nos auxiliam a caminhar com mais força, com mais coragem, dia a dia. E vamos agradecer a Deus por tudo que somos e por tudo que nós temos. Que Ele continue a nos abençoar e nos fortalecer, para que nós unidos, em muito amor, possamos cada dia ser melhor. E assim, com alegria, muita gratidão, nós vamos pedindo permissão para encerrar a primeira parte dos trabalhos dessa noite com a prece. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que nós possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual nós possamos obter a paz, a saúde e a felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos finalmente, Senhor, uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que o Teu amor nos ampare e nos fortaleça, hoje e sempre. Graças a Deus. Pedimos a gentileza que todos que vão ficar com o tratamento continuarem em silêncio, com os pensamentos elevados, né, em oração. Os demais podem sair pelo corredor central. Boa noite, boa semana, que Jesus acompanhe a todos.